Olá a todos. Para iniciar o nosso encontro, recebo quem nos escuta com uma calorosa e sincera bênção divina, desejando luz, proteção e graça para o dia e para a semana de todos os ouvintes. Bem-vindos a mais uma análise profunda. É muito bom estar aqui de novo. E a nossa missão no mergulho de hoje é bem especial. Nós vamos desvendar os mistérios e aquelas imagens riquíssimas do primeiro capítulo do livro bíblico de Zacarias. Que é um texto, assim, visualmente impressionante. Exato. Para isso, a gente tem como fonte a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também as notas excelentes do comentário bíblico do F. Duane Lindsay. Duas fontes fundamentais para a gente entender o que está por trás do texto, né? Com certeza. E só para dar um gostinho para quem está ouvindo, hoje nós vamos falar sobre, imagina só o cenário, cavalos misteriosos patrulhando a terra à noite. Parece até cena de filme. Né? E também impérios globais que são representados por chifres e uma mensagem muito curiosa onde a tão sonhada paz mundial é surpreendentemente uma péssima notícia. Esse é o tipo de detalhe que, se a gente lê muito rápido, acaba perdendo. O trabalho do Lindsay, por exemplo, é muito bom porque ele conecta essas imagens visuais com o pano de fundo histórico. O contexto geopolítico da época. Exatamente, o texto não joga esses símbolos de forma aleatória. Cada elemento tem uma raiz muito profunda na crise de identidade do povo judeu que tentava se reerguer, sabe? Vamos então situar quem nos acompanha. O texto começa dando um marcador de tempo bem específico, 8º mês do 2º ano de Dario. Isso dali por volta de outubro, novembro de 520 a.C. E às vezes a gente lê datas e parece só uma burocracia do texto antigo. Mas não é, tem um peso enorme aí. Explica um pouco mais sobre esse peso histórico, porque datar a profecia pelo reinado de um rei gentil, um rei estrangeiro, é bem significativo. É um lembrete doloroso. Mostrava para os judeus que eles estavam vivendo os chamados tempos dos gentios. Sem um descendente de Davi no trono. Perfeito. Eles estavam sob o domínio do Império Persa e o templo, que era o coração da identidade deles, estava lá em ruínas. A reconstrução estava totalmente paralisada. Imagino a frustração das pessoas. Uma sensação de abandono, de submissão. É nesse clima de poeira e desânimo que a mensagem de Zacarias chega. E o chamado inicial é muito direto. O texto diz: voltem para mim, e eu voltarei para vocês. E lendo as nossas fontes, um detalhe que salta aos olhos é que o título Senhor dos Exércitos é repetido 3 vezes logo de cara. 3 vezes seguidas. Isso muda o tom, não muda? Muda completamente. Essa repetição enfatiza a urgência, a seriedade desse chamado. Não era só um pedido amigável. Não mesmo. E o convite não era, voltem a empilhar os tijolos do templo, ou voltem a fazer os rituais. Era, voltem para mim. Exato. Uma exigência de retorno relacional. Um realinhamento do coração do povo em direção a Deus e não só um projeto de engenharia, entende? Sim. E para provar a seriedade disso, o Zacarias aponta para o passado. Ele usa os erros das gerações anteriores como um alerta. Ele fala que Deus estava muito irado com a rebelião passada que levou ao exílio. E a nossa fonte comenta que esse muito irado no original hebraico tem um peso muito maior, né? A tradução literal seria algo como irado com ira. Nossa. Mostra uma indignação muito profunda, porque era uma relação de aliança, baseada em promessas, e a geração passada falhou moralmente, ignorou os profetas. Silenciou ativamente os avisos. Isso! E aí tem um detalhe fascinante no idioma original que o comentário do Lindsay traz, sobre quando Deus diz que as suas palavras alcançaram os antepassados. Ah, sim, o verbo usado para alcançar. Conta essa parte porque eu achei incrível. No português normal, alcançar parece só, uma corrida na rua. Mas a raiz hebraica desse termo pertence ao vocabulário de caça. Caça? Como um caçador. Exatamente. Traz a imagem de um caçador que persegue a presa incansavelmente até capturar. Uau, então os decretos de julgamento perseguiram ativamente aquelas pessoas. Eles podiam tentar fugir, mudar de aliança política com o Egito, mas o julgamento decretado os caçou.
A invasão babilônica foi exatamente isso. As palavras não eram ameaças vazias. Tinham a precisão de um caçador. E para fechar esse raciocínio inicial, o Zacarias lança aquelas perguntas cortantes. Onde estão os pais de vocês? E os profetas? Vivem para sempre? São perguntas retóricas para mostrar a brevidade da vida. A oportunidade passa muito rápido. Os pais morreram, os profetas morreram, as oportunidades fecham. Mas a palavra divina permanece. E se o julgamento se cumpriu com exatidão, a promessa de restauração também vai se cumprir. E aí que a gente tem uma mudança de tom drástica no texto. O calendário avança exatos 3 meses. 15 de fevereiro de 519 a.C. E a pregação vira literatura apocalíptica. São 8 visões em uma única noite. E vale lembrar que literatura apocalíptica não é aquele fim de mundo de Hollywood. Verdade, é bom esclarecer isso. É um gênero que usa símbolos fortes para revelar realidades dos bastidores espirituais. E o cenário visual dessa primeira visão é muito específico. A fonte descreve um vale profundo, provavelmente à noite. E temos arbustos de murtas. Que são plantas sempre verdes, muito perfumadas, comuns naquelas ravinas. E no meio disso, um homem montado num cavalo vermelho. E atrás dele um esquadrão. Cavalos vermelhos, baios, que são marrons, né? E brancos. Uma composição intencional. O Zacarias pergunta o que eles estão fazendo ali. Qual é a resposta? Porque a gente fica imaginando o que uma cavalaria faz no escuro num vale. O texto diz que eles funcionam como uma força de operações especiais. Eles foram enviados para patrulhar a terra. O Lindsay faz uma analogia legal com o sistema persa, não é? Faz sim. O Império Persa tinha um sistema de mensageiros montados muito veloz, uma rede de inteligência que trazia relatórios de todo o império para o rei. E essa visão mostra o equivalente divino a isso. Exato. Uma patrulha de reconhecimento global. E o relatório que essa patrulha traz é surpreendente. Eles dizem que toda a terra está, agora, calma e tranquila. Parece uma notícia maravilhosa, né? Pois é. Paz mundial não deveria ser algo bom? Todo mundo quer paz e tranquilidade. Mas aí está a ironia e o paradoxo da situação. Porque era uma péssima notícia. Porque essa paz significava que a opressão persa estava incontestada. O império esmagou qualquer rebelião e estava descansando confortavelmente. Enquanto Israel continuava sofrendo. Em ruínas. Era uma estabilidade baseada na subjugação, uma paz totalmente injusta para quem era oprimido. O agressor dorme tranquilo enquanto a vítima sangra. É uma imagem muito forte de injustiça. E é diante dessa dor que surge o anjo do Senhor na visão. Que a Bíblia de Estudo NAAA identifica como o Cristo pré-encarnado, certo? Isso mesmo. E ele intercede. Ele pergunta, até quando? Até quando não haverá compaixão por Jerusalém? E qual é a resposta que vem dos céus para essa pergunta? Vêm palavras boas, palavras consoladoras. Deus revela que tem um grande amor por Jerusalém. O original fala de um zelo com grande ciúme. Ciúme, num sentido humano, costuma ser ruim, tóxico. Mas aqui é um amor protetor. É a fúria de um pai protegendo um filho em perigo. Deus está irado com as nações que se aproveitaram do julgamento para exagerar na crueldade. E ele não fica só no sentimento. O texto traz 6 promessas concretas de restauração. A gente pode resumir o que as fontes extraem delas. Claro. A primeira é que Deus voltará com misericórdia. A presença divina voltando para a cidade. A segunda é bem prática. O templo será reconstruído. Um baita incentivo para eles voltarem ao trabalho. E a terceira? Um cordel de medir será estendido sobre Jerusalém. Isso me lembra muito planejamento urbano. Exatamente. O cordel era o instrumento do engenheiro. Significa que a cidade não seria mais uma zona de desastre, mas teria projeto, infraestrutura. Fantástico. E as próximas? A quarta diz que as cidades transbordarão de bens. É uma promessa de abundância econômica. Prosperidade real. A quinta promete que Sião será consolada, curando aquele trauma geracional do exílio. E a sexta afirma que Jerusalém será escolhida novamente. Reafirmando o compromisso da aliança. É um pacote completo. Infraestrutura, economia, cura psicológica e espiritual. Mas aí fica a dúvida sobre os opressores. Exato. O que acontece com essas nações que estão lá tranquilas e opressoras?
E é isso que nos leva direto para a segunda visão. A visão dos chifres e dos ferreiros. O cenário muda muito rápido. Aparecem 4 chifres. Naquela época, o que um chifre representava para uma pessoa comum? O chifre era o símbolo máximo de força militar. Poder inflexível. Pense num touro selvagem investindo. Uma força indomável. E esses chifres representam os poderes gentios, as nações e impérios que espalharam e oprimiram o povo. E tem um debate entre os estudiosos sobre quem são esses 4 impérios, não tem? Tem sim. Alguns ligam com as visões de Daniel apontando para Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Aquela sucessão clássica de impérios. Isso. Outros acham que, como o texto fala de quem espalhou o povo no passado, seriam os inimigos imediatos, Assíria, Egito, Babilônia e Medopérsia. Faz sentido também. E tem uma terceira visão que diz que o número 4 representa os 4 pontos cardeais, ou seja, a totalidade da oposição global, cercando por todos os lados. Seja qual for a linha histórica, o símbolo é de força bruta e terror. E aí vem a resposta a essa força. Chegam 4 ferreiros, ou artesãos. Na língua original, a palavra descreve trabalhadores habilidosos em metal, pedra ou madeira. É muito curioso, porque operários para combater potências militares. Não seria melhor um exército maior? Essa é a sacada teológica da visão. O texto diz que eles vêm para amedrontar e derrubar os chifres. Como eles fazem isso? O artesão conhece o material. Ele sabe onde bater com o martelo para a estrutura ceder. Não é combater caos com caos descontrolado. É um desmantelamento preciso e calculado. Nossa, isso é profundo. Para cada força opressora que se levanta com arrogância, Deus já preparou um instrumento de julgamento habilidoso para desmantelar aquilo. Nenhuma arrogância imperial dura para sempre. O chifre ataca com força cega. O ferreiro ataca com cálculo e precisão cirúrgica. Perfeito. E trazendo tudo isso para a nossa realidade, sem usar nomes ou apontar para nós mesmos, como é que as pessoas lidam com essa sensação de injustiça hoje? Quando parece que o mundo opressor está tranquilo e a dor continua. O comentário do Lindsay nos ajuda a sintetizar isso. Primeiro, a gente precisa daquele retorno genuíno de coração inteiro que falamos no começo. Não só aparências. Segundo, entender que as aparências enganam. A falsa paz do Império Persa parecia inabalável, mas era ilusão. O silêncio da tranquilidade não quer dizer que a justiça não está observando. Exato. E, por fim, a certeza de que as forças de restauração e justiça, os nossos artesãos, estão sempre ativas nos bastidores da história. Moldando um futuro de esperança, usando aquele cordel de medir. Mesmo quando a gente não vê. Isso nos traz a uma reflexão final que eu queria deixar para quem nos escuta. A história que a gente vive não é um caos desgovernado. Há sempre uma patrulha observando silenciosamente os vales mais profundos da nossa experiência, pronta para trazer palavras boas e consoladoras na hora mais escura. É um conforto enorme. E ao olhar para os impérios inabaláveis de hoje, seja o que for que pareça invencível na sociedade, vale a pena a gente se perguntar: onde estão os artesãos que já estão forjando o amanhã? Com certeza, eles já estão trabalhando. Fica aí o pensamento para vocês continuarem explorando. Que Deus abençoe todos os ouvintes.